O rei David. Trabalho, amor, dedicação, espiritualidade, compromisso, ascensão, unção, guerras, arrependimento, batalhas, vida. Os Salmos de David Amelech, o rei de Israel. Baruch Hashem, Shalom Shalom, eu sou a Mordecai. Estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Vamos estudar hoje mais um Tehilim de David, Tehilim 31, Baruch Hashem. Ao mestre do canto, um Tehilim de David. David vai convocar então os instrumentos, Baruch Hashem. Em ti busquei refúgio, Hashem. Não deixes que me sinta frustrado jamais. Olha que intimidade linda com Hashem. David, ele era íntimo de Hashem. Estava falando no vídeo da Parashá. Para acontecer essa intimidade, temos que deixar que Hashem entre dentro de nós. Para isso, temos que conhecê-lo. David conhecia Hashem. Nisso, ele tinha intimidade e falava com Hashem dessa forma. Hashem, não me deixe frustrado. Que coisa linda. É você ver o sentimento de Deus por você. Não é apenas você exprimir o seu sentimento por Deus, mas você também sentir que Ele se importa com você. Porque eu só vou falar uma coisa dessa para alguém que eu tenho certeza que essa pessoa se importa comigo. Eu não vou chegar para alguém que me despreza, e dizer para ele assim, ô fulano, não me deixa ficar frustrado com você. Porque ele vai rir da minha cara, ele vai dizer assim, tu tá frustrada comigo? Pois agora que eu vou piorar para teu lado. Mas não. David, ele tinha a certeza na luz. Ele sentiu o amor de Hashem. Ele sabia que Hashem não queria fazer mal para ele. Certo? E nisso ele fala assim com Hashem. Pois, por tua retidão, abriga-me. Olha por onde que David vai ser abrigado, gente. David não vai ser abrigado por Hashem pela misericórdia aqui, não. Ele está sendo abrigado pela retidão. A retidão a gente sabe que é uma coisa, é avurá. O que é avurá? É aquilo que não tem colher de chá. Não tem colher de chá, é reto e acabou. Certo? E assim que David vai ser protegido. E isso vai nos mostrar que David tinha similaridade de forma da retidão de Hashem. David não dava colher de chá para Faraó. Faraó já tinha morrido há muito tempo. David nem sabia mais cadê. Ele estava livre do Yetzer Hara. Baruch Hashem. Inclina para mim teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Baruch Hashem. Olha só. Pedindo a Hashem para apressar o braço. Baruch Hashem. Seja a rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Isso tudo que David está falando aqui, seja... ele está criando uma realidade. Nós já aprendemos isso com David. Inclusive, dá uma paradinha aqui para falar sobre Hitbodedut. É muito importante a Hitbodedut. Quando nós estávamos na outra religião, quem era cristão, né, vai saber o que eu estou falando. Nós praticávamos Hitbodedut. Não entendíamos que estávamos em idolatria. Nós falávamos com Hashem da maneira que nós entendíamos que era Hashem, né? E nós falávamos constantemente com ele. Isso é Hitbodedut. Quando nós vimos para o judaísmo, nós aprendemos que nós temos que ter muito cuidado com as palavras. Nisso nós aprendemos a rezar no Sidur, porque as palavras já estão todas precavidas ali para não falarmos besteira, certo? Mas com o tempo que nós estamos aprendendo, inclusive estudando os Tehilim de David, nós já temos uma certa bagagem de palavras corretas a dizer ao divino. Então temos que começar a praticar a Hitbodedut. David, nós vamos estudar mais na frente aqui, que ele rezava a Hashem 7 vezes, não é só 3, 4 vezes, que nem a gente reza. A gente reza Shaharit, Minha, Arvit e antes de dormir. 4. Quem reza tudo. Né? Esta é a obrigação. Né? David fazia 7. Então, por que David fazia 3 a mais? Primeiro que o pensamento racídico tem que estar dentro de nós. Nós não temos que nos conformar com aquilo que nos mandam fazer. Pelo fato que Yeshua, que é o filho de Davi, nos ensina o quê? Quem faz o que manda fazer é inútil. Ou seja, você só fez o que te mandou fazer. Você não fez nada demais.
fez a tua obrigação e ainda está dizendo que não está sendo prestigiado por Hashem? Está reclamando? Se só faz a obrigação e tem hora que nem a obrigação direito não está fazendo? David tem cacife para falar com Hashem desse jeito aqui. Porque ele não faz só a obrigação. Ele faz a mais. Então a gente pode acrescentar as Hitbodedut para aumentarmos estas falas com Hashem, esta interação, este serviço divino. Eu comecei porque eu não posso ensinar a vocês o que eu não estou fazendo. Então eu comecei de uma forma simples, vou passar aqui para vocês, que não é difícil. Quando você for rezar a reza do Sidur, um pouco antes, separe ali um tempo. Eu não sei qual tempo que você pode fazer. Comece com 5 minutos, mas comece. A Hitbodedut boa é de 1 hora. É óbvio que eu sei que a gente trabalhando é quase que impossível a gente tirar 1 hora para a Hitbodedut, mais 1 hora para a reza do Sidur. Calma. Comece 5 minutos antes do Shacharit. 5 minutos antes da Mincha. 5 minutos antes do Arvit ou antes de dormir. Façamos como David. 7 conexões com Hashem. Escolha. De manhã, de tarde e antes de dormir. De manhã, de tarde e de noite. Fale com Hashem da maneira que você costumava falar. Mas dessa vez, cuidado com as palavras. Sempre reze no coletivo. Sempre peça a Hashem com humildade. Nunca peça ou fale algo que você não faz. Tipo assim, David fala aqui de retidão porque ele era reto. Então você não vai falar de retidão se você não é reto. Não minta para o divino. É pior, antes não fizesse a Hitbodedut. Seja grato. Utilize o período que você vai falar com Hashem mais para louvá-lo, para agradecê-lo. Depois também faça seus pedidos, óbvio. Mas isso a gente sabe que tem que ficar por último. Primeiro é o engrandecimento do divino, o louvor ao divino, a gratidão. Depois a gente pede para Hashem. Comece. Eu comecei. Baruch Hashem. Bora, Machanai. Bora lutar. Versículo 4. Tu és o meu rochedo, já lemos. Baruch Hashem. 5. Livra-me da armadilha que contra mim preparam. Ou seja, é algo que está no presente. Não é uma armadilha que foi preparada. E nem uma armadilha que irão preparar. É uma armadilha que a criatura, o inimigo, vive preparando. O inimigo, a gente já sabe, pode ser nós mesmos ou alguém de fora. Livra-me, Hashem. Livra-me agora da armadilha de Satã. Agora, Hashem. Deste momento que está acontecendo. Pois tu és o meu baluarte. Tu és aquele que me eleva, aquele que me faz bonito, aquele que me deixa embelezado, Hashem. A beleza é a santidade. Baruch Hashem. Em tua mão confiei o meu espírito e tu me redimiste, ó Hashem, Deus da verdade. Baruch Hashem. Nós falamos antes de dormir. Beadecha figdrohi padita oti Adonai el emet. Baruch Hashem. Antes de dormir. Perfeito isso aqui. Fale. Vai trazer proteção para o seu sono. Certo? Isso aqui é uma fala de David trazendo uma segulá. Baruch Hashem. Então, você confia na mão de Deus, do teu ruach, na hora que você vai dormir. Por quê? Porque você vai praticamente morrer, quando vai dormir. É assim que acontece. Então, você já deixa na mão de Deus. E aí você dorme. Que Deus toma conta. Baruch Hashem! Mas isso pode ser acordado também, David fala aqui. Versículo 7. Repudio os que me mantêm em crenças vazias, pois eu só em Hashem confio. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Isso aqui é chuva que David já fez e que nós estamos fazendo, né? A gente não quer mais saber de falsidade. A gente não quer mais saber de tralalá. De tá fácil, vamos lá. Pra mim não é assim mais. Eu não acredito mais em conto de fadas. Contos da corochinha não funcionam mais pra mim. Agora só a verdade. O Elohim da verdade que nós falamos no versículo anterior. Só ele é que me importa. Baruch Hashem. Versículo 8. Sei que me alegrarei e regozijarei em tua benevolência, porquanto viste minha aflição e compreendeste a angústia da minha alma. Baruch Hashem. Olha que coisa linda. É você entender, de uma vez por todas, que Deus se importa com você. David, ele tem esse sentimento muito intrínseco, ele tem certeza na luz.
É importante que tenhamos essa certeza que Hashem está nos escutando, que Hashem se importa, que Hashem nos ama, que Hashem quer o nosso bem. Rezar para Deus, como nós rezávamos antes na religião, será que Ele vai escutar? Eu vou falar aqui. Ele está lá no céu. Óbvio, a gente sabe que o Ein Sof está realmente distante, mas Ele ao mesmo tempo está dentro da gente. Ele está dentro da formiguinha que está passando do seu lado. Ele está dentro da parede, da terra. A terra também leva a chefa de Hashem. Hashem está em tudo, em todos os lugares. Ele está vendo você agora. Exatamente nesse mesmo momento que você está falando. Existem mensageiros carregando as palavras e trazendo os recados dele. Confia em Hashem de verdade. E assim você vai ter um sucesso nas preces, na Hitbodedut, na prece do Sidur, porque nós precisamos sim da resposta de todas essas preces que fazemos diariamente. Baruch Hashem, versículo 9. Não me entregaste nas mãos do inimigo e me aplanaste uma senda para que meus pés possam percorrê-la. Foi isso que aconteceu com o povo lá na frente do mar que nós estamos estudando em Bechamá. Hashem não entregou o povo para Pagô, não. Ele abriu foi o caminho no mar para o povo passar. Creiamos que isso acontece o tempo todo. Hashem não faz essa obra uma vez e acabou, não. Isso pode ocorrer o tempo todo, porque as armadilhas estão sendo feitas o tempo todo, como David falou. Então as salvações de Hashem também estão sendo efetuadas o tempo todo. Acredite na salvação de Hashem, mesmo que pareça dura. Como eu disse no outro vídeo, quando Gabriel bota a brasa na boca de Moshe, aquilo foi difícil, foi dolorido, foi horrível, mas salvou a vida do menino. Muitas vezes o que vai te salvar é aquilo que parece que vai te matar. É a providência divina, sempre é Hashem, tudo é Hashem. Baruch Hashem. Versículo 10. Tem misericórdia, Hashem, pois a aflição me invade, como minha alma e meu corpo, meus olhos se consomem de pesar. Davi está contando a sua angústia para Hashem. Nós já entendemos que mesmo que Hashem saiba tudo, saiba o nosso pensamento, saiba o nosso sentimento, nós temos que falar, precisamos externar na fisicalidade as coisas, para que aquilo crie corpo. Tudo que nós falamos, isso manifesta uma energia e isso se torna realidade. É assim que a gente consegue fazer as coisas acontecer aqui no mundo físico, trazendo a espiritualidade com a nossa ruach, é nossa mesmo, é fêmea. A ruach que você solta, a sua voz, Baruch Hashem. Isso é dica para a nossa Hitbodedut. Precisamos externar as nossas palavras, aquilo que estamos sentindo. É óbvio que o Sidur é bem completo, a reza do Sidur fala de tudo praticamente. Mas a individualidade do ser, isso ninguém consegue reproduzir, a não ser o próprio ser. Por isso a Hitbodedut é tão importante. Vamos começar a fazer, Mahanai. Faça 5 minutos antes da sua reza. Faça como David Meller. Ele se comunicava com Hashem 7 vezes. Comece, Baruch Hashem. Pouquinho tempo, daqui a pouco você consegue mais. Quanto mais rápido você fala as palavras, né? Você consegue falar mais coisas para Hashem, né? Baruch Hashem. Versículo 11. Em aflição decorreu minha vida, em lamentos meus anos, devido à minha iniquidade. Debilitaram-se minhas forças, fraquejaram meus ossos. Davi está ensinando aqui por que veio o sofrimento para a gente, devido à minha iniquidade. Saiba que Davi é a encarnação de Adão. O que Davi está falando aqui não é que Davi era um pecador cheio de transgressão. Não, Davi errou, algumas vezes errou, mas também Davi é santo completamente o tempo todo. Ele conseguiu se santificar completamente no final, ele estava santo, certo? Mas teve um percurso. Mas Davi está ensinando aqui que o ser humano sofre por quê? Por causa das transgressões que ele pratica contra Hashem, gente. O que eu falei com vocês lá no outro vídeo? Vou repetir aqui. O conhecimento de Hashem é um relacionamento íntimo. É uma relação sexual com Hashem. Entrar dentro dele e deixar ele entrar dentro de nós e sentir. Quando a gente conhece a morte. O que é conhecer a morte? Do mesmo jeito que a gente estuda Hashem e conhece Hashem com a Torá, com as coisas elevadas e sagradas. A gente também conhece, Hasve Halila, a morte, quando nós nos misturamos com coisas impuras.
Quando nós, ao invés de conhecermos a Torá, vamos conhecer coisas da ilusão, procurar saber de futilidades, procurar se misturar com transgressões. Isso é relacionamento íntimo com a morte. Aquilo que aconteceu lá em cima se reproduz novamente, porque não há nada novo debaixo do sol. E nisso, fraquejam os ossos. Esse fraquejar dos ossos é a alma ficar suja, a alma ficar fraca, querer se apagar. Está escura, cheia de transgressão, de clipar, pelo fato de que começou a se relacionar intimamente com a morte de novo, repetindo o mesmo erro. Ah, mas eu só tô... Não soltar nada, sai fora disso. Se purifique, faça-me ver. Começa a falar palavras de Torá para limpar a boca. Começa a olhar para as letras sagradas para limpar os olhos, porque ficou olhando para a imundície. Olha para a letra sagrada agora. Procura assistir um vídeo onde alguém mostra o rolo de Torá. E quando mostra o rolo de Torá, eu colo o olho na televisão. Porque eu não tenho em casa, eu tenho um... Vou até mostrar para vocês. Vou pegar lá para vocês. Coisa maneiríssima. Mas aqui é apenas como um souvenir, certo? É uma réplica, mas ela falta muita coisa. Então, no papel, infelizmente ainda não tive condições de comprar uma Torá Hashem. Mas uma Bezrat Hashem, com a força de Hashem e a bondade dele, em algum momento, olha que coisa linda. Ai, meu pai, que coisa mais linda. Mas tem um formato, olha, tem um formato, gente. Vai no Hashem. Que coisa mais linda. Tem um formato das letras. Isso é muito importante. Então, este formato aqui, que está no rolo de Torá Sagrada, isso limpa os olhos. Limpa mesmo. Limpa. Sabe qual outra coisa que limpa os olhos? Peraí que eu vou devolver ela para o lugar dela, porque ela é sagrada, não pode ficar aqui esperando eu terminar o vídeo. Aguardem. Baruch Hashem, então, podemos limpar os nossos olhos também de pureza com as velas de Shabbat, com as velas que acendemos para as festas. Também conseguimos. A Shabbat é muito mais poderosa, viu, gente? A mais poderosa de Shabbat. Olhar para o fogo. Não é para fazer pedido para o fogo. Olhar para o fogo. Das velas de Havdalah também. Então vamos continuar aqui, né? Objeto de opróbrio, versículo 12. Objeto de opróbrio me tornei para meus opressores e de meus próximos um alvo. De meus conhecidos um temor. Por quê? Por que ele está dizendo que se torna tudo isso aqui? Pelo fato de ter praticado as iniquidades e os ossos fraquejam, ou seja, começa a impurificar a alma, traz a morte. Afastam-se de mim os que me veem. Ou seja, Davi, ele está falando aqui também, gente, pelo fato de que quando ele vem para esse mundo, Davi, ele faz a correção de quê? De Lashon Hara, de Adam. Então, o que é Lashon Hara? Lashon Hara é a gente falar, denegrir, é diminuir o outro. Isso é Lashon Hara. É tudo que a gente fala que vai de uma certa forma. Por isso que você tem que ter bastante cuidado com crítica, viu, gente? Às vezes a pessoa acha que criticar é correto. Depende. Você pode criticar para construir alguém? Pode. Mas essa crítica tem que ser muito cuidadosa. Não pode falar de uma maneira que vai diminuir o entusiasmo da pessoa. Certo? A pessoa estava até num caminho, mesmo que ela estava devagar, mas ela estava indo para frente. Aí vem um e bota defeito, começa a criticar. Ela fala, então não vou. Enfraquece e desvia. Yeshua nos ensina. Aquele que tirar, né? Escandalizar. Falando em português, fala escandalizar. O menorzinho, aquele pequenininho, melhor é amarrar uma pedra gigante no pescoço e se lançar no mar. Olha, entenda a gravidade que é tirar, apagar aquela brasa que está ainda pegando. Cuidado com crítica.
a palavra que sai da boca com ironia, certo? Tratando o outro, diminuindo o outro. Isso é Lashon Hara. Então, David, como ele veio fazer esse tikkun, ele passou pela Lashon Hara. Não ele fazendo, ele ouvindo, pelo fato de que, quando a gente escuta alguém falar mal da gente, o que é que acontece? Me fala aí. Você tá bem. Aí vem alguém, vem um usado de lá, né? Que parou, tá lá pulsando, e faz uma Lashon Hara, que alguém falou de você. Essa pessoa já tá fazendo uma Lashon Hara também, né? Que ela também tá falando mal de outro. De qualquer forma, é tudo Lashon Hara. Sabe o que acontece aqui dentro? O farol levanta. Parou. Aí a gente já começa com aqueles pensamentos. E ele já começa a ver o defeito do outro. Imediatamente. O parou já bota na mente da gente. Aquele ali tá falando isso, daquilo de mim. E ele que é desse jeito, que é daquele jeito. E ele que faz isso, faz aquilo. Então, por isso David passa por esses sofrimentos de Lashon Hara. Não é que David merece, porque David era ruim. David não era ruim. Não. Mas David não tinha um comportamento errado para merecer aquelas Lashon Hara, não. Naquela vida de David, não. Mas Adão praticou Lashon Hara contra Hashem. Então agora o conserto é o seguinte: você vai passar por um aperto, onde você vai querer fazer Lashon Hara. Você vai querer, porque eu vou te apertar neste sentido, para você fazer de novo, mas você vai se manter sem fazer Lashon Hara. Aí você conserta. Por isso a gente passa pelos apertos conforme o tikkun, conforme o conserto. Então tá aqui. Versículo 13. Em seus corações me tornei esquecido como morto, um objeto sem valor. Então, a pessoa ser desdenhada, isso também faz com que o farol dentro da pessoa comece a futucar. Tá achando o quê? Que é melhor do que eu? Não é assim? É assim. Eu falo porque eu sou de Marte, né? E a raiva e a coisa já começa. Mas assim, corrija-se conforme eu fui passando a minha vida e a minha Teshuvá. Baruch Hashem, gente, nem parece que Baruch Hashem, que é alguém que viveu um tempo atrás. Parece que essa pessoa tá morta. Baruch Hashem. Mas não acabou ainda não, hein? Ainda tem um parozinho, anãozinho lá, gritando, tem hora. Porque tu acha que tu tem um parozinho lá, que eu tenho que ter muito cuidado com ele. Porque ele esquenta a cabeça. Esquenta. Baruch Hashem. Então vamos lá, versículo 14. De muitos escutei difamações, intrigas de todos os lados, tá vendo? Quando se reúne tramando contra a minha vida. Tudo isso é para fustigar ele. É um teste forte. Ele foi fazer Lashon Hara de Hashem. Depois agora passou por uma dificuldade muito grande. Versículo 15. Mas em ti confiei, Hashem, e exclamei, tu és meu Elohim. Olha que lindo. Olha, virou o jogo. David virou o jogo de Adão. Adão lá no Gan Eden, ele não confiou em Hashem. Lá ele correu atrás da figueira. Foi sim, cheia de folha. Não confiou. Foi a mulher que tu me deu! Foi isso que ele fez. Davi não, Hashem. Não foi meu pai que me rejeitou. Não, Hashem. Tá tudo certo aqui. Eu confio. O Senhor tem um propósito nisso aqui. Eu vou ficar bem. Hashem. Versículo 16. Em tuas mãos está a minha vida. Livra-me de meus inimigos e perseguidores. Olha que coisa. Em tuas mãos, nas tuas ações, Hashem. Eu confio no que o Senhor vai fazer. Adão não confiou em Hashem. Adão lá em cima, que é o próprio David, só que antes, ele não confiou. Ele falou o seguinte: você fez isso aqui, essa mulher com defeito me deu essa ideia da cobra. Por isso que eu caí. Então, lá em cima, Adão achou que Hashem tinha errado com ele. Mas aqui não. Aqui Davi confia plenamente que Hashem está fazendo o que é bom para ele, o que é correto. Isso é a Teshuvá de Davi, gente. É a Teshuvá de Davi que tem que ser a nossa, porque nós é Davi. Nós é Adão. Não tem essa, a Davi fez e agora eu vou ficar olhando. Não, eu tenho que fazer exatamente isso. Quando alguém estiver falando mal de você, quando alguém estiver te perturbando, quando alguém estiver te acossando para te fazer o mal, fala, não, eu estou na mão de Elohim. Elohim está comigo. Hashem, ele vai tirar os perseguidores de mim. Hashem sabe o que faz.
Eu confio em Hashem, eu estou bem. Eu não vou ficar com raiva. Eu não vou ficar chateada com isso, chateada. Não vou. Entendeu? Baruch Hashem. Versículo 17. Faz resplandecer sobre mim tua face, salva-me em tua benevolência. Ao resplandecer da face, nós já estudamos, que é a conexão direta com o Todo-Poderoso. Não é essa questão de costas mais, é face. É que Hashem tenha misericórdia, que Hashem realmente flua sobre ele. Né? Hashem. Versículo 18. Eterno, não deixes que me desiluda após a ti ter rogado. Lindo, né? Lá no começo ele falou isso. Aos ímpios deixa desesperançados e que sejam conduzidos ao silêncio do sepulcro. Davi também não deixa barato pelo fato de que Davi, ele tem uma missão de limpar o mundo. Então Davi ele vai falar com Hashem e não com uma criatura lá. A criatura não tem nada que resolver. Não vai bater boca com o diabo. Não vai. Ele vai falar com Hashem. Hashem, eu confio em tu. Eu confio que tu vai cuidar de mim. E aqueles que não querem tu, é que tu vai lançar na terra para morrer lá. Virar pó de novo. Pronto. Versículo 19. Emudeçam os lábios que com arrogância e desprezo caluniam o justo. Olha para você ver. Davi fala direto com quem manda. E não com pau mandado. Quem assiste o Chavinho, né? De vez em quando, né? Dá para assistir o Chavinho. E aí o povo lá fala, eu estou falando com quem manda e não com pau mandado. É exatamente isso que Davi está fazendo. Ele está falando com um Hashem, que manda de todo mundo. Está falando com um clipá encarnado. Né? Pau mandado. Baruch Hashem. Imensa é a bondade que destinas àqueles que te temem e que dispensas aos que te buscam refúgio. Baruch Hashem. Esta será então a bondade, a certeza na luz, saber que é grande a misericórdia de Hashem para quem busca Ele, para quem procura refúgio nele. Abriga-o sobre a sombra de tua presença, Baruch Hashem, da falsidade dos malévolos, protege-os com teu abrigo, contra as línguas maledicentes. Está vendo? Davi ele sofre muito a questão da Lashon Hará, né? Se está debaixo da sombra da presença de Hashem. Gente, a sombra, a gente sabe que é aquilo que reflete de uma forma escura, de uma forma que não é o refletir completo da luz, né? Mas é algo que tem uma forma, que mostra mais ou menos o que é. Então Davi, ele se apega ao mínimo que tem de Deus, ele se apega. Só vou acreditar se o mar abrir. Não! Você tem que acreditar em Hashem, mesmo que não tenha milagres estampados na tua cara. Que seja a sombra de Hashem. Nós temos que acreditar. Nós temos que nos apegar, confiar nele. Não, eu só volto para Deus se Deus fazer isso e aquilo que ele me prometeu. Rasverhalila. Uma pedância dessa. Não podemos jamais nos comportar desta forma. Temos que nos apegar com a sombra de Hashem, que seja aquilo que é só o mínimo de sua presença neste mundo físico tão escuro, mas é alguma coisa. Nos apeguemos a ele, Baruch Hashem. Tenhamos fé, confiança. Bendito seja Hashem, que me fez conhecer sua bondade, como a verdadeira cidadela. Então, Davi, ele está aqui dizendo já um futuro. Nós estamos vendo ele rezando no presente. E ao mesmo tempo ele fala uma frase no futuro. Ele está já vislumbrando a bondade de Deus, a resta de Hashem. Hashem tendo então misericórdia dele, afastando os maledicentes, fazendo aquilo que ele está pedindo. Isso é importante na Rita Bodedu que nós vamos iniciar, que vocês têm que iniciar comigo, gente. Bora iniciar, né? Nós já fazíamos isso no passado, de uma forma errada. Agora vamos fazer correto. É falar que o futuro vai acontecer para o bem. Aprenda com Davi. Baruch Hashem. Será que Deus vai me atender? Cuidado com a Amaleque, hein? Será que Deus vai me ouvir? Amaleque vem. Não pode ter dúvida. Tem que ter certeza que Hashem vai fazer aquilo que é o bom para nós, que é o bem para nós, pois é esse o objetivo dele. Ele não nos criou para nos matar, não. Ele não quer que nenhuma alma se perca. Baruch Hashem, bendito seja Hashem. Lembre-se, alma e não corpo. Por isso que muitos corpos se perderão. Muitos corpos não ressuscitarão com consciências singulares. Não, porque o que importa é a alma.
e não o corpo. Baruch Hashem. Se este corpo de Hayá, Baruch Hashem, Hayá Leá, se esse corpo se mantém em Teshuvá até o momento que Mashiach, retornar, este corpo aqui se ressuscitará, Baruch Hashem. Bezrat Hashem se levantará, Morachayá se levantará neste corpo com esta aparência física. Caso contrário, Hasve Halila, não! Porque o que importa é o fragmento de alma que eu tenho carregado neste corpo aqui, que eu carrego aqui, é isso que importa. Isso aqui vai se unir novamente às partes lá de cima. Entende? Baruch Hashem. Versículo 23. Cheguei a pensar, da visão de teus olhos fui banido, porém ouviste as minhas súplicas no clamor que te dirigi. Tá vendo? Então, acontece do Yetzer Hará, que aqui neste momento ainda estava falando, aquele farolzinho lá que fica... Chiquito, e dá pipi que você vai conseguir. Não pode não, fulano. Não faz o que você tá mandando, vai bate na cara dele. Que ele tá merecendo. Dá murro nele. Faz de conta que ele não existe. Nem liga pra ele. Não responde ele não. Bloqueia. Tem um farolzinho ainda. Pequenininho. Conversando. Olha só. Aí o que acontece? Hashem escuta a súplica. Por quê? Porque David ignora ele e confia em Hashem. Aí Hashem escuta. Baruch Hashem. Seja o eterno amado por todos os seus devotos. Baruch Hashem. Tá vendo quem vai amar Hashem? Hashem vai ser amado por quem é devoto. Gente que não tem compromisso não vai amar Hashem. Não vai. Hashem guarda seus fiéis. Opa! Ó quem vai ser guardado aqui. Os fiéis. Baruch Hashem. Mas aos arrogantes retribui de acordo com seus atos. Aqueles que deixam o faraózinho crescer e se tornar o bichão, esses vão ser punidos, vão ser afogados em Yam-Suf. Baruch Hashem. Que força e coragem anime os corações de todos os que esperam por Hashem. David sempre deixa um abrahá pra gente. Isso é um abrahá que David deixa. Então, que força e coragem. Nós temos que ser fortes, corajosos. A gente fala no final da leitura de cada livro da Torá, né? Hazak, Hazak, Benit, Hazak. Força, força, sejamos fortalecidos. Isso vem desse passuco de David. David, ele disse que nós tenhamos força e coragem para poder lutar contra o Yetzer Hará. Não é fácil ser Torá, ser um Mashiach. É difícil. Por quê? Porque, como eu expliquei no vídeo anterior, você vai ter que se descolar da morte. E a morte, ela machuca. Quando ela sai rasgando tudo. Ela não solta fácil. Ela tem dentes e garras podres, infectadas, que dói. Dói se soltar da morte. Não é fácil. Baruch Hashem. Mas que Hashem nos dê força. E que sejam para aqueles que esperam em Hashem. Ou seja, existe um período de espera. Parece até que não está ouvindo. Lembre-se, tem todo um processo de subir a petição e descer a petição. E tem entraves no meio do caminho, caso a pessoa não tenha feito a petição de forma correta. Então tem que ter paciência. Tenhamos paciência e esperemos então em Hashem. E Ele vai conceder os desejos do nosso coração. Isso também é David. Baruch Hashem, David é maravilhoso. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam.